Olá, meus amados, graças a Deus por mais esta hora em que marcamos esse encontro com Deus, com você aqui neste momento. É muito bom poder conversar com você e juntos meditarmos na Escritura Sagrada. Eu sou o pastor Jorge Vale e estamos aqui à sua inteira disposição. Vamos tentar esclarecer para vocês algumas coisas com respeito à escatologia bíblica, né? As coisas que hão de acontecer, porque nós encontramos na Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse divide praticamente a história em 3 pontos, que nós encontramos aqui no capítulo de número 1, onde a Escritura diz: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Nós iniciamos essa série de meditações baseadas em uma pergunta que nos foi feita aqui no primeiro dia, quando esse episódio que está ocorrendo hoje em todo o globo da Terra, esta epidemia que tem ceifado a vida de centenas e milhares de pessoas, e alguém perguntando se isso já era a grande tribulação. Explicamos que não. A grande tribulação não é dessa forma tão simples, tão natural, tão claro que coisas incríveis estão acontecendo hoje na Terra. Mas isto é um café pequeno em relação ao que vai acontecer aqui na grande tribulação. O próprio Senhor Jesus Cristo declara em Mateus capítulo 24, versículo 18, que haverá uma tribulação como nunca houve e nem haverá jamais. Nunca houve na história. Você já viu, por exemplo, epidemias no mundo em várias áreas, vários momentos. Epidemia como aquela que aconteceu, aquele problema que aconteceu no Egito, onde destruiu completamente o Egito naquela ocasião, naquela época, né? Uma nação foi fragmentada de uma maneira tremenda. O juízo divino, quando se abate, ele vem de uma maneira a castigar mesmo, porque ele avisa, ele orienta, ele pede, morre, para que o homem reconheça o seu pecado, mas infelizmente o homem dá as costas para ele, então passa a praticar suas atrocidades, seus crimes, seus pecados, sua violência, né? Aí chega a hora da prestação da conta. E isso é o que nós precisamos entender, que o juízo divino, ele vem, acontece. Mas o que está acontecendo no momento é apenas um café pequeno em relação ao julgamento que este mundo vai enfrentar ainda pela frente, né? É uma tribulação como nunca houve na face da terra. Então nós respondemos naquela ocasião que não era dessa forma, não era dessa maneira. E mostramos que existe uma sequência de fatos que tem que acontecer e isso obedece a uma sequência lógica. Se existe um livro na Bíblia Sagrada que tem uma cronologia, uma sequência lógica, este livro é o livro do Apocalipse. Ele mostra os fatos, episódios, como vão acontecer a cada momento. Então nós observamos que para acontecer um determinado fato tem que concluir um anterior. As coisas que vistes ou as que são não podem, por exemplo, existir anticristo com a igreja aqui na terra. Não há como, está entendendo? Porque, como eu já falei, ele reconhece, ele sabe qual é o poder que tem na igreja. E se ele se manifestar agora, ele será derrotado, inevitavelmente. Então ele vai esperar que seja afastado aquele que o impede, né?
Existem dois fatores que impedem a presença dele aqui no mundo, que eu quero te mostrar mais adiante quais são esses dois fatores que nós temos aí pela frente. Então a igreja ainda está na face da terra, ela está cumprindo a sua missão. Como eu falei, nós temos uma igreja e ela tem 7 fases. Passamos a primeira fase lá do primeiro século, passamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E se você quiser conhecer qual é o episódio de cada fase desta, então eu te peço que você volte ao capítulos 2 e 3 de Apocalipse e verifique o que é mencionado ali em cada uma daquelas fases, o que aconteceu na igreja em uma determinada época do nosso calendário. Estamos vivendo hoje um período de Laodiceia, que praticamente está chegando ao fim, né? E nós mostramos hoje que quando a igreja ela concluir a sua missão aqui na terra, ela vai ser arrebatada, ela vai ser tirada, ela vai ser colhida. Por quê? Como nós explicamos no nosso segundo estudo, que o arrebatamento ele acontece em 3 fases. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 23, fala ali que cada qual tem sua ordem. Então, o arrebatamento da igreja tem uma certa ordem, uma sequência. Ela também tem fases. E a primeira ressurreição, ela já começou. E começou há 2000 anos atrás, porque diz ali o capítulo 15, versículo 20 da primeira carta aos Coríntios, e agora Cristo ressuscitou e foi feito as primícias. Foi o primeiro a ser colhido. Só que a festa da primícia não era um cacho, era um molho das primícias. Isso quer dizer que Jesus Cristo não ressuscitou sozinho. Você lembra que quando ele, ali no Calvário, ele entregou o Espírito, a terra tremeu, os túmulos se abriram e corpos de santos que dormiam ressuscitaram naquele momento e saíram da sepultura depois da ressurreição dele. Então Jesus não ressuscitou sozinho. As primícias do Antigo Testamento que estavam ali no seio de Abraão, aquele local, ele hoje está vazio, porque quando ele subiu ao alto, ele levou o cativo, o cativeiro, e deixou homens como dons aqui na terra. De maneiras que, quando nós observamos essa primeira fase do arrebatamento, a primícia, teriam que passar 7 semanas para ver a colheita geral, conforme Levíticos, capítulo 23, e versículos 15 e 16. Você pode observar que ali teria que passar 7 semanas para que houvesse a colheita geral. E essas 7 semanas são essas fases da igreja que estamos chegando ao final, que é o momento em que o dono da plantação, ele tem com os trabalhadores, que são os anjos, para fazer a colheita geral. Este será o momento do arrebatamento. Agora, imagine você, se este episódio acontecesse hoje, se a igreja de Laodiceia terminasse hoje a sua missão aqui na terra, se chegasse o momento em que o pregador pregasse o último sermão, o porteiro abrisse a igreja pela última vez, o ceifeiro lá no campo terminasse o labor, o que vai acontecer então? Qual é o ato imediato depois que a igreja terminar a sua missão aqui na terra? É ser levada lá para cima, é ser arrebatada. E é justamente que eu quero que você abra nesse momento a sua Bíblia, que você veja aí no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Por que capítulo 4? Porque o capítulo 2 e 3 é a história da igreja. A igreja termina a sua missão, entramos aqui no capítulo de número 4. E o capítulo 4 começa declarando o seguinte, preste atenção. Eu quero que você acompanhe a leitura bíblica. Depois destas coisas, veja bem, depois destas coisas, que coisas? No capítulo 2 e 3,
Depois que a igreja terminar sua missão na terra, depois que for pregada a última mensagem, depois que a igreja terminar sua missão aqui na terra, então depois dessas coisas que você e eu estamos vivendo agora, pregando o evangelho, dando estudo da palavra de Deus, ganhando almas, pregando o reino de Deus, depois dessas coisas, diz aqui o capítulo 4, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz, como de trombeta, que falava comigo, dizendo, sobe aqui e mostra-te-ei o que vai acontecer depois dessas coisas. Olha o convite que é formulado aqui nesta hora. A visão que João tem nesta hora, ali de Patmos, né? E o anjo mostrando essa visão para ele, então ele viu uma porta aberta lá no céu. E uma voz que dizia, sobe aqui, porque eu vou te mostrar aqui de cima o que vai acontecer depois destas coisas. Isto aqui nada mais é do que o convite ao arrebatamento da igreja, que vai sair aqui deste planeta, que vai deixar esse planeta aqui totalmente numa situação drástica, porque você sabe que o homem da iniquidade, ele não pode se manifestar sem que primeiramente haja uma apostasia, tá? O anticristo não pode se manifestar por esse motivo, dessa apostasia. E o que é apostasia? Apostasia nada mais é do que a ausência de fé. Quem é que tem fé hoje em Deus aqui no planeta Terra? É a igreja, é o povo de Deus que tem fé. Fé em Deus. Porque os homens aí fora, eles têm fé na sua fortuna, eles têm fé no poder que ele ocupa, ele tem fé na sua capacidade intelectual, ele tem fé no seu ídolo preferido. O único elemento que tem fé em Deus neste planeta é a igreja. E quando a igreja for tirada aqui da terra, o que é que vai acontecer? Uma apostasia completa. Por quê? Porque a fé, ela está com o cristão e esse vai ser tirado da terra. Então a apostasia, a incredulidade, ela vai tomar conta do planeta Terra, em todos os continentes do mundo, porque a igreja, que é o sal da terra, que é a luz do mundo, saiu daqui, pronto, meu filho. Agora o anticristo vai encontrar um terreno livre para poder operar aqui nesse globo da terra. É a fé. Como disse Jesus para os discípulos, se você tiver fé, você pode dizer para esse demônio, sai daqui, ele sai. Mas agora tire a fé da terra, deixa que venha a apostasia, pronto, ele vai estar com o território livre para agir de acordo com a sua vontade. Então, o que disse aqui o capítulo 4, uma porta aberta no céu e uma voz que dizia, sobe aqui e mostra-te-ei o que vai acontecer depois destas coisas. E preste atenção no versículo 2, o que é que declara. Olha a primeira palavra. Imediatamente eu me achei em espírito no céu. Olha a palavra. Imediatamente. Sabe o que significa esta palavra? Fiat. Não abrir e fechar de olhos, como disse ali 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 58, ali, não abrir e fechar de olhos. O arrebatamento ele vai ser um processo imediato, num dia que somente Deus sabe qual é este dia. Deus mantém este segredo que não contou nem para o seu filho quando esteve aqui na terra. Eu vou te revelar mais tarde, em outro estudo, na continuação, por que Deus mantém esse segredo da volta dele, do dia. Eu vou te mostrar mais adiante.
Mas aqui no versículo 2, olha o que é dito: imediatamente. Do jeito que você está aí olhando para mim através desta câmera aqui agora, você está me vendo, mas se Jesus Cristo viesse agora, do jeito que você está olhando para mim, você não me veria mais. Sabe por quê? Sabe onde você estaria nesse exato momento? Olha o que diz aqui o versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito no céu. E eis um trono, e no trono alguém sentado. É ali o local que você vai comparecer no dia do arrebatamento. Mas eu quero declarar para você que não é qualquer um que vai comparecer ali perante o trono, mas sim aquele que foi lavado e purificado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, aquele que teve o seu coração zerado quando aceitou Jesus como seu salvador pessoal. E como disse Jesus a Nicodemos, é necessário nascer de novo. É todo aquele que experimentou o novo nascimento, que você só nasce de novo no momento em que você recebe Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Então, imediatamente eu me achei Espírito do céu, e eis um trono ali armado, e alguém sentado no trono. E João tenta descrever quem é este que está sentado no trono, mas ele não consegue. Por quê? Porque a sublimidade, a beleza, a grandeza daquele que está sentado no trono é tão efusiante que não tem como descrever. Descrever Deus, não existe vocabulário humano que possa descrever. Ele descreve da seguinte forma: olha aquele que está sentado no trono, e no trono alguém sentado. E esse que acha sentado no trono é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. A coisa mais espetacular que nós temos aqui, de riqueza, de beleza, de brilho, de esplendor, é uma pedra preciosa. E João vê Deus naquele trono como se fosse o fulgor de uma joia, de uma pedra. Não tem como descrever. O máximo que ele consegue captar e nos transmitir o fulgor da glória daquele que está sentado no trono é se assimilar pelas pedras que são cobiçadas pelos homens, pelos diamantes de alto valor, pelo brilho e pelo fulgor que tem essas joias. Ele descreve Deus como esta preciosidade sentada em um trono. É ali que eu e você vamos comparecer do dia do arrebatamento da igreja. Você não vai ficar por aí pulando de uma nuvem para outra, não, sem saber para onde vai. Você vai comparecer diante do trono da majestade do universo. É ali que a igreja vai comparecer. E eu quero que você observe aqui, nesse momento, o que vai acontecer com a igreja quando chegar ali na glória. Olha bem, ao redor do trono, há também 24 tronos. E assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e dentro do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. Ali está. O que foi que João viu agora em volta do trono? 24 tronos em volta daquele trono central, onde Deus está. E ele viu, o que foi que ele viu ali? O que simboliza esses 24 tronos? Irmão querido, quando eu quero falar do povo de Deus no Antigo Testamento, eu falo dos 12 patriarcas. E quando eu quero falar da igreja do Novo Testamento, eu falo dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 com 12, 24. O que é que você está vendo ali? Uma representação da igreja na glória, sentada em tronos, em volta do trono onde Deus está, com coroa de ouro na cabeça. Ouro, coroa, é símbolo do galardão do teu trabalho, da tua obra, daquilo que você fez aqui na face da terra.
dos seus feitos em prol do Evangelho e do reino de Deus. Tudo isto é computado de maneira extraordinária. E ali comparece a igreja perante o trono, em volta do trono. Agora imagine, todos nós, vestidos com vestimentas brancas, linho finíssimo, resplandecente e puro. O cabelo como se fosse o cabelo de um ancião, todo branco, coroa na cabeça. Quando João viu aquilo se perder no horizonte, em volta do trono, em toda a circunferência, olha o que ele escreve, esse episódio. Havia do trono como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro com o rosto como de homem, o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. Estão cantando. Você pode observar o que João viu? Aquela multidão, miríades e miríades, crentes de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as eras, de todos os lugares do mundo. Aqueles que morreram há milhares de anos atrás, aqueles que vão ressuscitar no dia da vinda do Senhor, aqueles que estão transformados. Ele viu como se fosse um mar cristalino que se perdia no horizonte. E ele viu também, em volta do trono, 4 seres viventes. 4 seres viventes com olhos por diante e por detrás. E aqueles 4 seres viventes, ele tem aspecto de leão, de novilho, de ser humano, de águia. Qual é a representação que nós temos aqui desses 4 seres viventes? Eu quero que o irmão entenda que Deus tem aqui na terra uma liderança. Ele tem uma liderança esplêndida aqui neste mundo. São homens que vieram ao mundo predestinados para uma missão especial. Não é predestinado para a salvação, mas predestinados para uma missão. Pessoas que o Senhor já traz ao mundo, já com uma atividade a cumprir aqui na terra. Você se lembra o que o Senhor falou para Jeremias? Lá no livro de Jeremias, no capítulo 5, eu te escolhi desde o ventre materno para que você fosse profeta às nações. Então Deus, ele já predestina certos homens para compor o seu ministério aqui na terra. E diz Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, porque todo pastor, ele tem que ser ensinador, ele tem que ser um mestre, é uma função dupla que se carrega nesse ministério. Então, o que foi que João viu ali em volta do trono? Esta liderança que o Senhor conta com ela aqui na terra, ele vai contar com ela também depois do arrebatamento. Ele vai contar com a igreja, com essa liderança. Aí quando você observa a figura do leão, leão é aquele apóstolo, aquele homem destemido, que vai fundar trabalhos onde nunca foi fundado, que enfrenta as atrocidades dos homens ímpios, que não tem medo de nada. Ali está a figura do apóstolo na figura do leão. Depois vem o evangelista representado por aquele novilho. Depois vem o homem representado pelo pastor, aquela pessoa que vai comandar. E o mestre, que é aquela representada pela águia. Águia, que lá das alturas, ele enxerga um camundongozinho aqui embaixo. A visão da águia é a visão do mestre. O mestre é aquele que pinça da Escritura Sagrada coisas que ninguém está enxergando.
Então, esses 4 seres viventes que estão aqui em volta do trono é o grande grupo de apóstolos, de profetas, de evangelistas, pastores e mestres que Deus levantou no decorrer dos séculos para levar avante a sua obra. E assim como ele conta com essa liderança aqui agora, ele vai contar com essa liderança depois do arrebatamento, porque eu quero que você entenda que a missão da redenção não termina no arrebatamento da igreja. A redenção, ela ainda vai prosseguir, ela vai continuar. Ainda tem muita coisa para ser redimida. Não é somente a questão da igreja que vai ser resgatada ou tirada, mas tem muita coisa aqui no planeta que tem que ser resgatado, e Deus vai contar com essa liderança, vai contar com a sua igreja numa atividade intensa que vai acontecer aqui na grande tribulação. Então, vamos ver isso mais adiante. E aqueles 4 seres viventes que estavam em volta do trono, eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, como diz a palavra de Deus aqui no versículo 8, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aí diz aqui, preste atenção, acompanhe comigo nesta cena, por favor, saia aqui da terra um momento e esteja comigo lá no céu, lá em cima, na camada superior, no andar de cima. Estamos? Eu quero que você me acompanhe, veja aquele trono, a liderança, a igreja e todos ali naquela formação espetacular. E diz aqui o versículo 8, quando esses seres viventes eles derem glória, honra e ação de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, que é a igreja, prostração diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Você lembra aquela igreja que chegou lá em cima com coroa na cabeça? Uns com uma coroa enorme, outros talvez com uma coroa do tamanho de uma tampa de garrafa. Mas foi este o material que você mandou lá para cima, como ouro, para fazer aquela coroa. Você não vai querer comparar a minha coroa com a coroa de um apóstolo São Paulo? Você não vai querer comparar a minha coroa com a coroa de um Duane Moody, ou um Scofield, ou outros grandes homens da história? E aqueles que estão chegando agora, que estão começando, a sua coroazinha ainda está em formação, mas são coroas. Ninguém está triste ali, porque cada um tem um galardão que merece, que trabalhou por ele. Mas nesse momento, a igreja, quando vê o local onde ela está, a sublimidade, aquele que está sentado no trono, ela vai entender que eu não mereço coroa nenhuma. Então, nesta hora, a igreja lança a mão dessa coroa e deposita aos pés daquele que está sentado no trono, porque é ele que merece toda honra, toda glória e todo louvor. É ele que merece, não sou eu. Eu só cheguei ali por pura e infinita misericórdia dele, que me alcançou no lamaçal do pecado e transformou meu viver, e agora eu me encontro perante aquele trono, eu e você, e todos nós estaremos ali. Irmão querido, o que nos reserva o futuro são coisas sublimes, são coisas espetaculares. O que Deus tem reservado para os seus, metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Agora, a cortina se fecha, porque abre-se uma outra cena que deixaremos para outra oportunidade, o que vai acontecer nesse próximo ato. Continue lendo o livro do Apocalipse, continue lendo a Escritura Sagrada. Jesus Cristo, ele te ama de uma maneira especial. É por isso que ele está falando comigo e falando com você através desse mecanismo que nós temos hoje aqui. Pastor Jorge Vale não pode pregar hoje numa igreja, não pode atender aqueles convites, não pode, mas
Estou pregando para mais gente hoje do que nunca, porque nesse instante eu tenho aproximadamente 400 ou 500 pessoas que estão conectadas aqui, assistindo a mensagem do Evangelho. Então Deus é bom, quando uma porta se fecha, Ele abre outra. E o Evangelho, ele continua sendo pregado em todos os quadrantes da terra. Quantas pessoas que nesse momento estão em outros países ouvindo, assistindo essa live. Então Deus é bom. Agora, eu queria concluir minhas palavras orando com você nesse momento. Você que tem acompanhado esses estudos e sabe de uma coisa, que uma coisa é certa, é que aquele que disse que vem, virá e não tardará. Jesus está voltando com poder e glória, e eu não quero que você perca esse momento do arrebatamento. Não faça como a mulher de Ló, que na hora que estava saindo para a salvação, ela olhou para trás. Não faça isso, olhe para frente, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Oremos. Pai, obrigado pela oportunidade que temos de estar nesse momento aqui com os meus irmãos, Senhor. O Teu Espírito Santo tem falado de maneira espetacular em nossa vida. Que a nossa fé seja edificada cada vez mais e mais, fortalecida pelo Teu poder e pela Tua graça. Senhor, abençoa o meu irmão. Que ele tenha realmente uma vida espiritual de qualidade, uma vida espiritual plena, que ele possa crescer cada dia que passa na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ele e a sua casa, Senhor. Que este lar, deste irmão, desta irmã, dessa família que me assiste neste momento, seja um verdadeiro templo, um altar, onde o Senhor se manifesta e está presente, Pai. Abençoa este pai de família, abençoa esta mãe, este filho, dê a ele a obediência necessária aos seus pais, porque é a maior sementeira que nós temos na vida são nossos pais. Se queremos longevidade e se queremos ter sucesso, é honrar pai e mãe, para que se prolongue e seja de sucesso a sua vida. Abençoa este jovem, Senhor. Toma ele em tuas mãos. Abre cada vez mais o seu entendimento para compreender a tua palavra, compreender a Escritura Sagrada. Sustenta pelo teu poder esta casa, esta família, Senhor. Eu também continuo te pedindo pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelo presidente desta nação, pelos seus ministros, pelas autoridades constituídas, Senhor, toma estes homens em tua presença. No teu nome, eu repreendo toda a potestade maligna que tenta jogar estes homens uns contra os outros, porque na realidade a nossa luta não é contra pessoas, mas contra esses principados e potestades que estão por trás das pessoas. Ajuda, Senhor, ajuda os nossos governantes, Pai Celestial, que eles encontrem, que a ciência encontre uma saída para este dilema que a humanidade está passando, Senhor Deus. Nós sabemos que isso é permissão do Senhor. Eu não te peço que o Senhor tire, ou que sustente, ou que levante, não, mas que a tua vontade seja feita. E no momento preciso, o Senhor sabe quando dizer, basta, até aqui. Por isso, meu Pai, eu te glorifico, porque eu sei o que o Senhor está fazendo, Senhor. É como Jesus disse, que não seja feita a minha, mas a tua vontade, porque esta é boa, esta é perfeita, esta é agradável. Deus de maravilhas, continua fortalecendo este país, as instituições e os funcionários e todas as pessoas que habitam aqui dessa nação. Abençoa também a tua igreja, os pastores que estão lutando, transmitindo a mensagem pela internet. Usa eles poderosamente em tuas mãos, Pai, e usa de maneira especial para alimentar o seu rebanho, alimentar as tuas ovelhas, alimentar o teu povo, Senhor da glória. Vem, continua conosco, abençoando o trabalho das nossas mãos, Senhor, abençoando as minhas atividades dos meus irmãos, os alunos que nesse momento estão estudando a matéria, através da videoaula que foi mandada para eles, meu Deus, que eles possam tirar muito proveito desta matéria que está sendo
levada ao ar esses dias, principalmente naquilo que se tange à ética cristã, matéria especial para que se viva bem neste mundo, Pai. Ajuda o teu povo, ajuda os teus filhos, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos aqui em Campinas, ao prefeito desta cidade, todos os seus assessores, Senhor, os hospitais, as pessoas que estão enfermas, dê saúde àquele que precisa. Repreendemos a enfermidade daquele que está bem abatido. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, repreendemos a doença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos agradecidos em teu nome. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Tenham todos uma boa noite, que Deus lhe abençoe.